Olá, essa é a nossa terceira aula de História da Ásia na época moderna. Hoje a gente vai discutir um conceito que vai ser chave para o nosso curso, que antes de mais nada a gente deve refletir muito sobre ele ao fazer a nossa, os nossos estudos sobre a Ásia na época moderna, né? E esse conceito é o conceito de orientalismo. Nós temos aqui no início da aula um filmetezinho, um pedacinho de um filme, que eu tenho certeza que todos vocês já devem ter visto, mas que vale a pena a gente rever esse momento do cinema, né? Aquela cena clássica de Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, né? É uma cena em que o muçulmano aparece com uma espada e faz uma série de malabarismos na frente do Indiana Jones, que resolve a questão na bala, né? Vou ver se funciona aqui o filminho. É um clássico, né? Tenho certeza que todos vocês já viram essa cena. E essa cena é muito interessante para tudo que a gente vai falar na aula de hoje, né? Porque ela, sem praticamente palavra alguma, ela simboliza muito do que nós vamos discutir aqui, que é a, a sensação de superioridade da cultura europeia sobre a cultura asiática, né? A maneira, como eu posso dizer, preconceituosa mesmo, que nós olhamos os orientais, o Oriente, né? É, Notem na cena que você tem inúmeras pessoas, é, um comportamento bastante caótico, né? E quando uma pessoa com uma rara habilidade no domínio da espada aparece, ela é desprezada completamente pelo herói americano e hollywoodiano, que resolve aquela questão da maneira mais bruta e cruel, né? É, A gente ri muito quando vê essa cena no filme, né? Eu me lembro que eu vi esse filme no cinema e o cinema veio abaixo, né, as gargalhadas, eu mesma morri de rir. Mas se a gente parar para pensar, a gente percebe que tem elementos aqui bastante chocantes, né? Que a gente vai analisar ao longo da aula de hoje, tá? O, o conceito de orientalismo, a palavra orientalismo é uma palavra que tem vários sentidos. É mais uma vez um termo polissêmico, ou seja, tem mais de um significado, né? E a gente vai começar apresentando para vocês. Desculpe. A gente vai começar apresentando para vocês um conceito que não é muito visitado por nós, mas que é importante que a gente ressalte, que já existia, que é o conceito de orientalismo nas artes plásticas. É uma manifestação artística típica do século XVIII. E um dos grandes representantes dessa tendência, digamos assim, artística, é o pintor francês Delacroix, né? Aqui a gente tem um quadro cujo título é As Mulheres de Argel, que ilustra essa tendência artística, né? É um quadro que fala, que mostra mulheres do norte da África, que a gente tem elementos bastante ligados ao Oriente, né? A gente tem as roupas das mulheres,
a gente tem os tapetes, a gente tem o narguilé, que é essa coisa usada para se fumar, né? A gente tem um núbio, né? Provavelmente eunuco, que está cuidando das mulheres. Eunuco, vocês sabem, é um homem emasculado, né? Que em geral tomava conta dos haréns, dos grandes senhores muçulmanos, né? Porque, por motivos óbvios, não podiam fazer mal às mulheres. Ou seja, a gente tem aqui uma série de elementos que são facilmente identificados com o Oriente. E isso era uma espécie de modismo na França e também em outros países europeus do século XVIII, né? E esse Oriente, ele é retratado como um lugar de mistério, lugar do exotismo, o lugar da sensualidade. Esses elementos-chave, apesar de serem elementos daqui, da manifestação artística plástica, a gente vai ver que eles se repetem em outros níveis, em outras é, características do que a gente vai chamar de orientalismo, né? É, eu, o texto que a gente trabalhou e pediu para vocês trabalharem para a aula de hoje, né, é o texto que está na sala do AVA, que se chama Orientalismo, do autor Eduardo Said. Eduardo Said é um texto clássico sobre essa questão, né, e é um autor muito importante porque ele faz uma discussão do pós-colonial, né? Ele nasceu em Jerusalém, na época, em 1985. Nessa época, o, quem dominava a região era o mandato britânico da Palestina, era sobre os escombros do Império Otomano que a Inglaterra se apoderou de toda essa região do Oriente Médio, né? O pai do Said, ele tinha emigrado aos Estados Unidos antes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, ainda no domínio otomano, e regressou à Palestina como cristão e cidadão americano depois da guerra, quando já está sob domínio inglês a região, né? E ele não gostava nada das suas origens árabes. O rapaz, o menino Edward, cresceu entre duas cidades, Jerusalém e Cairo, ou seja, na Palestina e no Egito, né? E ele estudou em várias escolas que eram administradas pelos britânicos, de educação britânica. Em 1951, o pai do Eduardo Said resolveu enviá-lo para os Estados Unidos, onde ele foi estudar, primeiro numa escola secundária e depois na universidade. Ele estudou em Princeton e em Harvard. Depois de formado, ele dava aula de inglês e literatura comparada desde 1963 na Universidade de Colômbia, mas também trabalhou na Johns Hopkins, em Yale e também em Harvard. Ele era um importantíssimo militante da causa palestina e com esse livro, O Orientalismo, ele também se transformou numa espécie de ícone dos discursos, das reflexões pós-coloniais, né? Ele tem, além do livro Orientalismo, que eu deixei para vocês lerem, que eu peço que vocês leiam só a introdução, mas se vocês quiserem, o livro todo está anexado lá no AVA, é só vocês se empolgarem e ler, né? O Said escreveu em 78 essa obra que a gente está lendo, o Orientalismo, né? Mas ele também tem outros livros publicados em português, Cultura e Política, Reflexão sobre o Exílio e outros ensaios, e elaborações musicais, e também estilo tardio. A gente tem que lembrar que ele é um cara ligado à literatura, e o texto dele está cheio dessas referências, como a gente vai ver, né? O orientalismo, segundo o Eduardo Said, esse conceito, né,
é apresentado na introdução do texto que eu pedi para vocês lerem de uma forma bastante geral, né? E a gente pode dizer que o básico do que o Eduardo Said quer dizer é muito inspirado em alguns pensadores bastante citados nessa introdução, né? Especialmente Michel Foucault, quando ele falar da questão da narrativa, ele vai se calcar muito nas reflexões do Foucault, mas ele também se refere ao Noam Chomsky, que vocês sabem é um intelectual que até hoje está ativo, já tem mais de 90 anos, mas continua sendo um grande crítico, especialmente da postura imperialista americana, né? É uma referência fundamental para esse tipo de visão crítica que um americano faz da própria sociedade americana. O Raymond Williams, que é um autor também ligado à literatura e que o Said cita muito. O Antônio Gramsci, aquele pensador marxista italiano, que é o, o pai de uma tradição marxista em Itália, né? Ou, como a gente fala de uma maneira geral, os gramscianos, né? E outro marxista importante, o Walter Benjamin, né? Esses autores, essas referências são todas citadas na introdução do Said, né? E como é que ele define o orientalismo nessa introdução? Ele percebe o orientalismo em três significados, ou em três camadas, ou em três ambientes, digamos assim, diferentes, né? No ambiente acadêmico, ele diz que qualquer um que dê aulas, escreva ou pesquise sobre o Oriente, seja antropólogo, sociólogo, historiador ou filólogo, tanto nos aspectos específicos quanto nos gerais, é um orientalismo. E aquilo que ele faz é o orientalismo, né? É um orientalista e é o orientalismo. Ou seja, existe uma quantidade enorme de produção acadêmica sobre o Oriente, né? Uma outra camada de percepção do que é o orientalismo, o Said percebe no que ele chama de estilo de pensamento. Então ele pega toda sorte de escritores, pensadores, funcionários que trabalharam nos impérios, especialmente inglês e francês, mas também americano, e que de alguma forma definiram o Oriente. E, como diz o Said, esse Oriente só é definido em função do Ocidente. Então, o Oriente ele não existe sozinho. O Oriente só pode existir em função do Ocidente. É uma percepção sempre coligada, né? Conjunta. Então, ele se refere à literatura, à poesia, à filosofia, à história, ou seja, todo esse manancial de reflexões sobre o Oriente que algum pensador fez num momento específico. Já já a gente vai falar isso sobre o que é o Oriente. Também os funcionários, né? São aqueles homens que iam até o Oriente e faziam uma série de registros e criavam uma série de filtros de compreensão do que era aquela sociedade na qual eles estavam inseridos do ponto de vista dos interesses das suas metrópoles, né? Da sua origem que eles achavam que era superior, né? Eles olhavam para essas sociedades orientais como sociedades inferiores à europeia. E também para o Said, a gente tem que entender o orientalismo numa outra chave de significado, que é uma verdadeira instituição organizada para negociar com o Oriente, né?
especialmente a partir do século XVIII, e aí é o corte que ele faz, muito importante, e especialmente para os casos da Inglaterra, da França e mais tarde, ou seja, século XVIII e XIX, Inglaterra e França, e no século XX, os Estados Unidos meio que substituem esses dois países. Ele faz, inclusive, uma grande parte da introdução, ele faz uma espécie de pedido de desculpas, porque ele não estudou outros países europeus, como a Alemanha, por exemplo, né, e mesmo a Itália, e a gente podia incluir aqui, do nosso ponto de vista, Portugal, Espanha, né, outros países europeus que, de certa forma, também contribuíram para essa visão sobre o Oriente. Mas ele está concentrando, e ele explica, e é justificado que ele explique dessa forma, ele teve que fazer escolhas, porque nesses três níveis que ele está falando, o nível acadêmico, o estilo de pensamento e a instituição organizada, ele tem uma quantidade de fontes absurda para dar conta, né? Então, algum tipo de corte ele tinha que fazer para poder dar conta da sua questão. E por isso ele faz essas escolhas e, contudo, ele reconhece que há mais o que fazer, e isso é bem generoso da parte dele, porque significa que outras pessoas podem desenvolver outras coisas a partir desse princípio. E a gente vai ver no final da aula que essa semente brotou, né? E vou pegar alguns trechos da introdução do livro do Said para a gente entender algumas questões básicas, né, do orientalismo. Eu quero citar três trechos, um na página 25, outro na página 32 e outro na página 33. Existem mais, é claro, mas esses três eu acho muito interessantes da gente destacar, né? Ele diz: pois o orientalismo põe-nos diretamente frente a esta questão, isto é, faz-nos perceber que o imperialismo político domina todo um campo de estudo, imaginação, instituições eruditas, de tal modo que torna o fato impossível de ser ignorado intelectual e historicamente. Ou seja, o que ele está querendo mostrar aqui é que é impossível a gente falar sobre o Oriente, né, sem essa perspectiva da dominação política que o imperialismo desenvolve em relação ao Oriente, né? Inglaterra e França, nessa ordem, eles vão falar do Oriente movidos pelos seus interesses políticos, pelos seus interesses econômicos, né? E isso vai alimentar, né, o tal nível acadêmico, o campo de estudo, a imaginação, que são essas produções genéricas, né, da literatura, da arte em geral. A gente incluiu até as artes plásticas, que o Said não comenta, mas a gente já mostrou para vocês que também nesse nível a gente pode perceber que o orientalismo está presente, né? Isso tudo, segundo ele, não pode ser ignorado. A gente tem que enfrentar essa condição, né? Essa desconfortável condição de que a gente está falando de sociedades diferentes, sociedades com uma lógica distinta daquela ocidental e que não há um grande respeito em relação a elas, de uma maneira geral. Então a gente tem que estar muito atento para não cair nas armadilhas de um raciocínio preconceituoso em relação ao Oriente, né? Na página 32, o Said diz: a minha análise de texto orientalista, portanto, enfatiza a evidência que de modo algum é invisível de tais representações como representações, não como descrições naturais do Oriente. O que ele está querendo dizer aqui? Aqui ele está resgatando justamente a ideia do Foucault. Ele está, quando ele faz essa referência, quando ele faz essa afirmação, ele está resgatando o conceito de representação que está
que tem sua definição básica em Foucault, mas depois de Foucault você vai ver uma série de outros historiadores e pensadores das ciências humanas trabalhando com essa ideia, né? Ou seja, na verdade, quando se fala, quando se escreve, melhor dizendo, quando o texto orientalista, né, quando se escreve sobre o Oriente, essa escrita ela não é uma descrição natural, pura do Oriente, ou isenta de uma série de outros filtros que fazem com que esses atores que estão fazendo a descrição, ou a possível descrição, na verdade, eles estão construindo representações, né? E essas representações elas vão ter, vão se amalgamar violentamente na percepção que nós temos do Oriente. Se a gente voltar lá no filme de Indiana Jones, né, ali a gente tem camadas e camadas de representações sobre o Oriente acumuladas naquele pequeno trecho do filme de Hollywood da década de 80, né? É, é esse tipo de mecanismo que o Said está ressaltando, tá? E aí ele, na página 33, logo em seguida, ele fala: desse modo, todo orientalismo está fora do Oriente e, e afastado dele. Eu escrevi errado, tá? Que o orientalismo tenha qualquer sentido depende mais do Ocidente do que do Oriente. E esse sentido é diretamente tributário das várias técnicas ocidentais de representação que tornam o Oriente visível, claro, e lá no discurso sobre ele. Ou seja, o Oriente é o outro, o Oriente é o distante, o Oriente está lá, né? E ele só é visível porque o discurso ocidental cria as representações sobre o Oriente, né? Então, essa dinâmica de representação do Oriente é fundamental que a gente entenda que é cheia, invada, prenhe, né, de muitos significados e de muitas representações. E com isso, o Said não está querendo dizer que é uma mentira sobre o Oriente. Ele não tá, ele lá no início da introdução ele fala isso. Ele não está denunciando uma mentira que se cria sobre o Oriente. Não é isso. É muito mais complexo o que ele quer mostrar. É claro que ele quer denunciar o racismo, ele quer denunciar o, o olhar de exotismo em relação ao Oriente. Sim, sim, ele quer fazer isso. Tanto que no final da introdução ele faz uma espécie de. Ele abre o coração, né, e mostra as dificuldades de um homem como ele, um palestino, que cresce, e estuda e dá aulas nos Estados Unidos. Estados Unidos que veem o Oriente de uma maneira muito negativa, né? E que, portanto, recai sobre ele, sobre a pessoa dele, esse preconceito, esse racismo, esse olhar de que ele é um homem oriental, né? E que muitas vezes o prejudicou ou fez mal a ele, né? Uma outra coisa que é importante a gente entender, né, nesse conceito do Eduardo Said é que ele não quer enfatizar, né, que essa, apesar dele reconhecer que existe esse preconceito e tudo mais, ele quer mostrar que a construção dessa visão sobre o Oriente é muito complexa, né? E não pode também ser diminuída, ser enxugada, ser resumida apenas a um modelo de racismo e discriminação, né? Uma outra coisa que é importante a gente falar sobre o orientalismo do Said é que ele está muito concentrado na questão do Oriente Médio. Lembram da nossa aula anterior? A gente
fracionou o Oriente em vários pedacinhos, né? Ele, a certa altura na introdução, ele explica que ele não vai falar, ele não vai tratar dessa visão orientalista do Japão, China, às vezes um pouco da Índia, mas Japão e China com certeza não, ou seja, do Extremo Oriente não, mas ele vai se concentrar numa visão mais ligada ao Oriente Médio e especificamente ao mundo muçulmano, né? Então, aí vocês podem perguntar, mas professora, você tinha dito na aula passada que não íamos estudar o Oriente Médio. Não, não vamos, né? Apenas que a gente é importante a gente ter na cabeça da gente esse conceito de orientalismo de uma maneira geral e não especificamente desse estudo do Eduardo Said. Mas o conceito que ele promove, que ele difunde, é muito importante para a gente. E mais do que isso, o alerta que ele faz de que a gente tem que estar sempre atento a essa armadilha de sermos pessoas ligadas a uma tradição ocidental, olhando para o Oriente. A grande diferença de nós brasileiros em relação aos americanos e aos europeus é que, apesar da gente se considerar ocidental, né, pertencente da cultura ocidental, a gente também sabe que não é, a gente não está no alto dessa cadeia alimentar aí, né? Na verdade, nós fomos e somos colonizados. E, portanto, nesse aspecto, a gente tem muito o que trocar com regiões que também foram colonizadas, né, no sentido da exploração imperialista, né? Então, essa identidade de vítimas, digamos assim, da ação do domínio imperialista, faz com que nós não tenhamos aquilo que, ou não deveríamos ter, pelo menos, aquilo que é frequentemente denunciado pelo Said como algo quase natural em alguns pensadores ocidentais dos Estados Unidos, Inglaterra e França, de que é esse elemento de sentimento de superioridade sobre os orientais, que lá, mais uma vez resgatando o início da aula, lá naquela cena do Indiana Jones dando um tiro no meio dos peitos do espadachim muçulmano, denuncia, né? Aquela arte milenar da espada é absolutamente desconsiderada pela ideia da superioridade do homem branco com uma arma na mão, uma arma de fogo na mão, né? É uma cena extremamente cruel, portanto, mais uma vez lembrando. Tá? Mas esse conceito de orientalismo do Said, ele serve para nós como ele é chave para o nosso curso, ele serve para nós como esse grande alerta quando a gente estiver falando das sociedades orientais, mas ele, do ponto de vista cronológico e até geográfico, ele está deslocado em relação ao nosso curso, né? Do ponto de vista cronológico, ele está estudando esse fenômeno do século XVIII em diante. É claro que de vez em quando ele faz umas incursões antes, mas basicamente o corte dele é esse. E ele está trabalhando com o domínio, com a visão, com a produção orientalista desses três países que já falamos aqui: Inglaterra, França e Estados Unidos. No nosso curso, na verdade, é muito mais útil para a gente um outro conceito, que é o conceito de orientalismo católico. Esse conceito ele foi desenvolvido por duas historiadoras, a Ângela Barreto Xavier, que é uma historiadora portuguesa de descendência goesa, ou seja, a família dela é de Goa, da Índia. E a segunda historiadora, Inês Zupanov. Ela é franco-croata. Ela nasceu na Croácia, mas vive na França e escreve lá, trabalha lá, né, na Sorbonne e tudo mais, né? Elas escreveram um livro razoavelmente recente, 2015, se a memória não falha, cujo título é Catholic Orientalism, ou seja, o orientalismo católico seria a tradução. O Império Português e o conhecimento indiano.
né? Século XVI a século XVIII. Então, percebam que esse livro, as duas autoras, a Ângela Xavier e a Inês Upanov, elas antecipam, né, cronologicamente, a proposta de uma visão orientalista que foi feita pelo Said para o período posterior, né, e aplicam o conceito do orientalismo, em parte, inspiradas pelo Eduardo Said, elas aplicam a experiência da presença portuguesa na Índia, no século XVI até o século XVIII. Né? Alteram, portanto, o corte cronológico e também, inclusive, também o corte geográfico, quando eles deslocam a questão para a Índia. Né? Então, o orientalismo católico ele ganha para nós, e para nós vai ser muito mais útil até do que o conceito do orientalismo puro do Eduardo Said, né? Porque a gente vai ver uma série de agentes religiosos, especialmente agentes religiosos, mas não só, você vai ter também outros agentes leigos, funcionários da coroa portuguesa, tá? Não apenas religiosos, mas também leigos, que viveram na Índia e que, no caso dos religiosos, exerciam a missionação, no caso dos outros agentes, exerciam a dominação portuguesa sobre a região, né? E como eles vão ser os produtores de uma visão europeia sobre o Oriente e difusores dessa visão, né? Porque muitos desses textos vão circular, vão alimentar uma série de reflexões e visões sobre a Índia, especificamente, que é o caso do estudo dessas duas historiadoras, mas a gente pode extrapolar também um pouco o corte cronológico delas e incluir a Indonésia, a Malásia, a China, o Japão, né? Incluir o tal do Extremo Oriente ao qual a gente se referiu na aula passada, né? É claro que elas estão adaptando o conceito do Eduardo Said, elas não é uma repetição do conceito, mas a ideia geral de que o orientalismo ele arregimenta, através de representações, uma série de, de definições do que é o Oriente e calcam essa reflexão, especialmente sobre o papel dos agentes religiosos e da missionação lá no Oriente. É um livro que ainda está em inglês, não foi traduzido para o português, por isso eu nem deixei nenhum texto para vocês lerem. Eu talvez possa encontrar algum artigo que fale sobre o orientalismo católico, vou dar uma procurada, ou pelo menos uma resenha. Se eu encontrar, eu coloco na página do AVA para a gente dar uma lida, tá bem? Mas era basicamente essa ideia geral do que é o orientalismo, esse alerta que eu queria dar a todos nós que estamos começando a nos debruçar sobre estudos sobre China, Japão e Índia, perceber que a gente tem que tomar muito cuidado para não. É muito difícil, né? Porque a gente vai estar sempre, na verdade, trabalhando com textos que, de alguma forma, têm uma vinculação com esse raciocínio de dominação, de sentimento de superioridade em relação do Ocidente em relação ao Oriente. E esse alerta eu acho que é fundamental para a gente começar o nosso curso e ter bom desenvolvimento ao longo dele, né? Como a gente já havia dito, às quartas-feiras a gente se encontra para discutir as aulas e também os textos. Então, por favor, nessa quarta-feira, hoje é 15, dia 18,
vocês são às 19h15 até às 20 horas. A gente vai discutir essa aula de hoje e também a aula passada, já que na aula, infelizmente, na semana passada, com o falecimento de minha mãe, eu não dei, não fizemos aquele encontro semanal para discutir aula e texto. Então, esse dessa semana vai ser mais agitado, porque a gente vai ter que falar de duas aulas. Por isso que essa aula de hoje também vai ser menorzinha, justamente para a gente poder compor uma discussão mais consistente lá na quarta-feira, tá bem? Muito obrigada e